Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje tirar essa dúvida, né, que muitas pessoas têm, que infelizmente é uma questão que é muito propagada por uma boa parte de homeopatas, né, que também, felizmente, são mal formados, né. Isso acontece muito, já virou um jargão dentro da homeopatia, né. Na homeopatia brasileira, nós temos uma série de jargões, né, uma série de frases feitas que são completamente absurdas, mas que são propagadas porque as pessoas aqui no Brasil, elas parece que têm um amor gigantesco pela ignorância, pela falta de estudo, pela falta de profundidade nas coisas. Então, isso acaba gerando pessoas que só sabem jogar para frente certos conteúdos muito ruins, certas frases feitas, e gostam de formar esse, digamos, esse amálgama, né, essa atmosfera de coisas que não fazem sentido, que não tem relação com a realidade. Isso acontece também com a homeopatia, que acontece muito, né? Infelizmente, os homeopatas, principalmente atualmente, estão muito mal formados, né? Já fiz um vídeo falando sobre isso aqui, sobre esse grave problema do Brasil em relação à homeopatia, né? E essa questão da homeopatia trata, né, a parte espiritual do homem, né? Então, olha, a homeopatia, ela trata a mente, o corpo, as emoções, o emocional e o espiritual, né? Isso daí, então, um monte de gente, um monte de homeopata repete isso incansavelmente e de uma forma, assim, extremamente leviana, né? E não consegue enxergar o mal que isso é, o mal que isso causa, porque isso é absurdo, tá bom? Falar esse tipo de coisa é uma absurdidade, tá? Isso é extremamente errado, não deveria ser falado por nenhum homeopata, né? Ainda mais conhecendo do jeito que a gente conhece a fama da homeopatia, né? Por ser aí de certo modo, uma terapêutica mística, né? Uma coisa aí que atinge locais aí do ser humano, que no fundo, a gente sabe muito bem que não tem nada a ver com a realidade, né? E que isso muitas vezes, como eu falei no vídeo ali da relação, né, com a fé católica, que muitas vezes realmente só foram coisas propagadas por homeopatas, foram grandes homeopatas ao longo da história, né? Mas que infelizmente quiseram inserir, né, meio que jogar dentro da homeopatia, ou então trazer a homeopatia para dentro de uma série de filosofias e religiões, a, a ideias, né, que não são de fato da homeopatia, não são próprias da homeopatia, mas que foram inseridas por esses homeopatas, né, que meio que mancharam a homeopatia ali com uma série de filosofias estranhas, de ideias estranhas, ideologias estranhas, que não são realmente algo puramente da homeopatia, certo? Que nasceram com a homeopatia. Então, isso, infelizmente, uma série de fatores, tá? Principalmente fatores que eu diria que talvez a gente poderia dizer aí que os principais fatores para isso muitas vezes pode ser as traduções mal feitas, tá? Então, traduções errôneas que foram feitas ali do órgão, dos materiais ali do Dr. Hahnemann, né, o fundador da homeopatia, que fizeram as pessoas, ou muitos homeopatas ao longo da história, imaginarem coisas que na verdade não era aquilo de fato que o Hahnemann estava querendo dizer. Tá? Esse é um problema, pessoal, comum, tá? Em qualquer área do conhecimento, tá? Isso é realmente muito comum em qualquer área do conhecimento, porque coisas muito antigas precisam ser, e obviamente, né, coisas muito antigas e coisas que precisam de uma tradução, sofrem muito ao longo do tempo, muitas variações, né? Isso acaba gerando muitos problemas. É por isso que é sempre muito importante o trabalho das pessoas que realmente conseguem estudar na língua que que aquele primeiro livro foi escrito, né? Que aquele primeiro material foi
foi escrito. Por quê? Porque isso ajuda a gente a realmente reconhecer os termos corretos, a realmente entender as coisas da forma como o autor estava querendo dizer, tá bom? Então, isso aconteceu com a homeopatia, né, esse grave problema, e ao longo do tempo, isso foi gerando aí uma série de problemas de entendimento, né, e que acabou por certos homeopatas também meio que sequestrar a homeopatia para as suas ideologias, para as suas filosofias de vida, para as suas religiões e por aí vai, para as suas seitas e por aí vai. Tá? Então, eu dei o exemplo, né, do caso do Kant, né, o Kant ali falava, né, que, olha, o, os seres, né, os minerais, as plantas, os animais, eles contêm ali uma faísca divina, né, uma coisa desse tipo que ele falava, né, e aí quando a gente faz o remédio homeopático, ele se reduz, se reduz, se reduz tanto que aí só sobra essa partícula de Deus, né, essa partícula que tem uma natureza divina, e aí então isso faz com que a pessoa seja curada, né, isso atua no organismo da pessoa e isso gera então um efeito que vai então fazer, né, levar a pessoa para a cura, né? Então a gente sabe muito bem que o Kant tinha uma ligação com Swedenborg, né, que tinha essas concepções também, né? E aí o Kant então acaba por, infelizmente, né, cometer esse grande erro aí da sua trajetória como homeopata de querer trazer, né, a homeopatia para esse lado. Então isso começa ali também com Kant, né, um pouco com ele, mas de certo modo vários outros homeopatas ali mais à frente também, até hoje em dia, muitos contemporâneos, que querem aí o tempo todo ficar tentando, olha, então quer dizer que como a homeopatia a gente reduz muito e a parte química vai embora ali do remédio, como a gente dilui muito o medicamento, então quer dizer que então ali sobra uma partícula, né, uma coisa ali espiritual, né, um negócio, meio que uma marca da substância original, né, uma marca da natureza, né, uma coisa que vai atuar no espírito também do ser humano, é uma coisa que se liga ali com a parte espiritual do ser humano e acaba tratando o espírito. Esse é o tipo de, vamos dizer assim, né, tipo de noia, né, o tipo de bobagem que muitos homeopatas vão formulando nas suas cabeças, por talvez falta de estudo, falta de conhecimento dos estudos mais recentes acerca das medicações infinitesimais, tá? Que tem milhares de estudos que demonstram, né, e que estão chegando próximos já da gente entender completamente como que é a efetividade, né, a ação mesmo do remédio homeopático. Então, muitos homeopatas, ao longo do tempo, recorreram mais para essas questões mais místicas, mais talvez aí metafísicas, né? E também muito sem sentido, né? Porque imagine só, né? Uma substância, algo espiritual que a gente guarda dentro de um frasco. Então, poxa vida, né? Então, essa natureza espiritual não é tão espiritual assim, né? Porque se ela consegue ficar fechada dentro de um frasco de vidro, né? Então, pessoal, são muitas, é como eu falo para vocês sempre, né? São muitos problemas de falta de formação, falta de profundidade e uma tendência muito grande dos homeopatas ali de quererem, né, pisar nessa coisa meio obscura, né, de faltar com uma filosofia robusta, né, um estudo da filosofia, um estudo da metafísica robustos que geram esses mal-entendidos, que geram homeopatas que saem falando à torta direito de coisas que eles não entendem. Bom, essa questão então é isso, basicamente, né? Você falar que a homeopatia vai tratar a parte espiritual de alguém, né? Olha, o remédio homeopático vai tratar a sua parte espiritual também. Primeiro que eles já dividem a pessoa completamente, né? Uma coisa que Hahnemann já condenava, né? Então eles já dividem a pessoa, né? Não, então a sua parte física, emocional, mental e espiritual, né? Então eles já separam, né? Destrincham a pessoa ali em várias partes, o que é um erro grave, né? A gente sabe, nós somos, né, isso também defendido por Hahnemann, né, ali
pouco da concepção vitalista que ele tinha, que eu já falei aqui várias vezes, que é uma concepção ali que chega próximo da concepção também antropológica aristotélico-tomista, né? E que a gente vê realmente que nós somos uma unidade, né? Nós somos uma unidade de corpo e alma, né? E que gera, então, uma coisa só. A gente não se divide, nós não temos partes que ficam, né? Isso, claro, é um estudo mais ali da filosofia e da metafísica, que eu recomendo que vocês façam, e também que vai ajudar a gente a não cair nesses erros, né? De a gente querer separar muito as coisas. O ser humano, ele é uma coisa só, né? Nós somos um composto, como dizia Aristóteles. Por quê? Porque nós temos todas essas partes em união, certo? Agora, o medicamento homeopático, ele é uma substância material. Ele não tem nada de espiritual, né? E aqui a gente entra num ponto grave que gerou uma série de problemas que são como eu tinha dito no começo do vídeo, as traduções, né? Quando o Hahnemann foi tentar trazer esse assunto para a gente, pelo órgão principalmente dele, né? O órgão da arte de curar, nas traduções que vieram, né? Esses termos ficaram muito, sabe, aquela coisa bem difícil, bem complexa. E nós temos, por exemplo, traduções do Brasil que usam a palavra espiritual mesmo, né, para o remédio homeopático. Né? Então fica ali uma coisa espiritual, uma coisa, né? Só que a gente percebe que isso são erros de traduções. O Hahnemann não queria dizer de fato. Quando a gente estuda o Hahnemann com profundidade, né, estuda as cartas, os escritos menores, a gente vê claramente que Hahnemann nunca falou que era ali, né, algo de fato, que o remédio era algo espiritual, né? Ele sempre tentou trazer termos para demonstrar que era algo virtual, que era algo não material, não no sentido de ser algo espiritual, místico, mas no sentido de não ser algo realmente de matéria, né? De matéria palpável. Por quê? Porque de fato é uma substância infinitesimal, tá certo? Só que ela é material do ponto de vista de que aquilo tudo é matéria. O Hahnemann, claro, né, não sabia ainda exatamente da questão dos átomos e tudo mais, né, ali há mais de 200 anos atrás, mas é isso, é parte da matéria, é uma parte da matéria que, claro, a gente não pode apalpar, eu não posso pegar o remédio homeopático e computar ali, pelo menos ainda, a quantidade de substância ativa ou não ativa, né? Mas são substâncias que fazem parte da área material, vamos dizer assim. Não tem nada de espiritual ali dentro, tá certo? Isso é um erro grave que muitos homeopatas ainda têm na cabeça. Por isso que esse outro erro que também é falar o tempo todo esse tipo de coisa, que é uma grande besteira, né? O remédio vai atuar na sua parte espiritual. Não, gente, não tem nada a ver. O remédio homeopático, ele não tem nada de magia. Eu aqui na minha farmácia, eu tenho um laboratório de homeopatia aqui, eu não faço nenhum tipo de reza, nenhum tipo de bênção, nenhum tipo Não, são todos processos materiais, né? São todos processos técnicos, farmacotécnicos. Do mesmo jeito, quando eu vou fazer uma cápsula, um produto dermatológico, um shampoo, um gel, ele também passa por processos técnicos, né, farmacotécnicos. O homeopático também precisa passar por processos farmacotécnicos. Esses processos farmacotécnicos, eles não formam uma entidade espiritual ali, sabe? Então, isso é uma maluquice total, tá? Então, o remédio homeopático, ele não trata o seu espírito, né? O problema é que as pessoas, elas fazem confusões, né? Muita confusão, por falta de conhecimento, como eu falei, de filosofia e de metafísicas básicas, tá bom? Isso é um grave problema. Por quê? Mas por que as pessoas falam isso? Porque, de fato, o remédio homeopático, ele tem uma ação muito mais profunda do que os medicamentos alopáticos, tá? Por que a gente fala isso, né?
É a mesma coisa. Se você pegar alguns medicamentos alopáticos, né, mas que atuam no sistema nervoso central, os psicotrópicos, por exemplo, você vai achar muitas vezes que eles também parece que atingem o espírito, atingem a alma da pessoa. Por quê? Porque eles atingem faculdades, né, partes materiais que são mais profundas e que estão com essa relação onde existem, ah, como é que eu vou usar a palavra aqui para vocês? Mas onde existem ali, digamos que como se fosse a casa de máquinas da alma, né? Vamos tentar colocar assim. Mas é onde existe ali fatores que é onde a alma atua também, né? Onde a gente pode ver ali os mecanismos da alma, tá certo? Então fica parecendo que o remédio está atuando na alma, mas não é na alma em si, ele está atuando na matéria. E isso move algumas partes da matéria que move por si questões que parecem ser da alma, parecem a alma, né? Mas não são, são partes da matéria. E aí, por que isso é tão complexo? Por que isso é tão complicado? Porque, como eu falei no começo do vídeo, nós somos um composto, nós somos uma coisa só. E era nisso também que o Dr. Hahnemann pensava, cria, né? E trouxe na sua filosofia, através da filosofia vitalista. Nós somos um composto, por isso que é tão complicado repartir as coisas, tá bom? E dizer até que ponto é algo, aqui é isso, aqui é aquilo, tá? Do mesmo modo, o medicamento homeopático, ele atinge partes de nós que são muito profundas e que também são partes onde estão ali mecanismos da alma, onde a alma também traz os seus efeitos, né? Forma ali os seus efeitos, atua, né? Utiliza, são ferramentas, acho que essa é a melhor palavra, talvez são ferramentas da alma, tá certo? Então, é por isso que muitas vezes pode parecer isso. Ah, Léo, me dá um exemplo. Tá? Acho que aí fica mais fácil. Por exemplo, por que antigamente, e ainda hoje, né, muitas vezes, as pessoas que têm problemas mentais, elas também são chamadas de pessoas que tiveram problemas na alma, né? Problemas no espírito. Por quê? Porque isso atinge faculdades da alma, né? Não é da alma especificamente, mas por onde a alma também atua, né? Por ferramentas da alma. Então, meio que passa uma noção disso, mas não exatamente que a doença está na alma. Porque, como a gente sabe, a doença está na matéria também, né? Então, ali a pessoa tem uma esquizofrenia, a gente sabe muito bem que a doença está ali na matéria. Ela faz parte da matéria, tá? Mas que atinge essas ferramentas da alma, essas faculdades por onde a alma se expõe, tá bom? E é por isso que causa esse estranhamento na gente. E por isso que causa essa confusão. Mas olha, mas será que é um problema da alma, né? Mesma coisa dos remédios e dos medicamentos. Então, por exemplo, a gente vê muitas vezes que o remédio homeopático parece que ele ajusta certas coisas que os remédios comuns, né, alopáticos, convencionais, não conseguem ajustar. Tá? Então, por exemplo, um nervosismo exacerbado, né? Uma falta, talvez, por exemplo, né, de clareza da mente, né? Uma falta de, talvez, paz, talvez uma certa inquietação interior. Coisas que fazem a gente imaginar que, não, olha, o medicamento está atuando na alma da pessoa. Ah, olha, o medicamento está atuando porque, olha, está atingindo essas questões espirituais, né? Tal. Não, pessoal. Não, na verdade, não. Por quê? Porque todas essas coisas também, essas questões do nosso organismo, também elas são movidas pela parte material, né? Se a gente pega os neurotransmissores, eles atuam, né, em todas essas questões que eu falei, né? E muitas vezes, se a gente pegar, por exemplo, a depressão, né? A depressão muitas vezes é basicamente uma desregulação de neurotransmissores, tá? É, né, na sua grande parte, são problemas ali que ocorrem nos neurotransmissores. E muitos outros problemas
que são sintomas secundários, por exemplo, quando a gente começa um tratamento homeopático, a pessoa também fala de outros problemas que não é o problema principal, mas são secundários. Então, por exemplo, olha, eu também sou muito nervosa, eu também sou muito desorganizada, eu não consigo ter paciência ou tal. Então, no tratamento, essas coisas também podem acontecer, dessas coisas também melhorarem junto com o problema principal. Isso é uma característica do tratamento homeopático, isso é normal acontecer. Então ele está tratando ali a parte espiritual da pessoa, né? Olha, eu não sinto mais amor, né? Eu não sinto mais carinho por fulano, por ciclano, né? Pelo meu marido, pelos meus filhos, né? O sintoma claro de sépia, por exemplo, né? Sépia perde a capacidade de amar as pessoas próximas ali. Mas, pessoal, isso não quer dizer que o remédio atue na alma da pessoa, tá? Isso quer dizer que existe ali um desbalanço sério de toda essa de toda a mecânica ali fisiológica da pessoa, dos neurotransmissores, uma série de coisas que vai gerar de fato esses sintomas. Isso não é uma coisa só de uma doença da alma. Isso é uma coisa que que também acontece com a matéria, tá certo? E que a gente pode ver e que pode ver ser reajustada pelo medicamento homeopático. Isso de fato a gente vê, pessoal. Isso é uma coisa que existe. Mas o medicamento homeopático, ele não atua na sua alma, porque ele não tem essa natureza, né? Deus ele atua na alma das pessoas. Por quê? Porque ele tem uma natureza espiritual, né? É, por que o homeopático não faz isso? Porque ele tem uma natureza material. É simples, né? Eu até lembro uma live, não sei se foi uma live, um vídeo que eu assisti, ou se uma live que eu fiz com a doutora Bonamin, né? Que ela falou exatamente isso. Olha, gente, se atua na parte física nossa, se ele está atuando aqui, está gerando efeitos físicos, é óbvio que o remédio é material. Não tem essa coisa de ser espiritual, de ser... Não. Por quê? Porque uma coisa é a natureza do remédio e a natureza nossa. Então, isso tem que ser compatível, né? Uma coisa que tem uma natureza aqui material, ele não tem como agir na sua alma, tá certo? Então, pessoal, esse vídeo ficou mais aí para esclarecer, né? Dar algumas indicações aqui, um pouco esclarecer essa questão que é aí grave, né? Porque isso gera um monte de problema, né? Um monte de pessoa fala, não, então não quero mexer com isso daí, e tal, e coisa. Mas, esqueçam esse tipo de bobagem, tá? Quando vocês ouvirem, né, e isso a gente escuta direto, infelizmente, esses homeopatas falando, não, porque a alma, né, vai tratar o seu espiritual, né, não sei o quê. Finge, né, entra aqui, sai por aqui, ou dá um esporro no homeopata. Fala, vai estudar direito, vai se formar melhor, que você está aí muito enganado, né, ficar falando esse tipo de coisa aí, beleza? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Tá? Agradeço a todos que assistiram aí, e até o próximo. Tchau, tchau. Até mais.